Olá, boa noite. Sejam bem-vindos, bem-vindas ao Astrologia na Prática. Espero que todos estejam bem nesta segundona, encerrando este mês eterno de janeiro. Oi, Jane. Oi, Beth, boa noite. Espero que... Olá, Tina. Estejam todos vindos da meditação, tranquilos, em paz. Pra gente agora falar um pouquinho das previsões astrológicas da semana, muita coisa acontecendo no céu, muitas energias nessa semana de lua nova. Valdimeire, noite abençoada. Para quem está chegando agora, esse é o Astrologia na Prática. Eu sou a Kiki Haddad, astróloga, terapeuta. Estou aqui todas as segundas-feiras à noite para a gente usar a astrologia no nosso autoconhecimento e autodesenvolvimento. E hoje eu trouxe um tema aqui assim quente da semana, né? No YouTube a gente tem acesso aí a todas as lives gravadas. Nessas lives a gente fala sobre as previsões do ano, nós falamos sobre a astrologia em si, né, para vocês aprenderem um pouco mais e usarem no desenvolvimento de vocês para melhorar as relações. Mas hoje, meu povo, eu trouxe as previsões da semana. Tô olhando aqui para baixo que estou aqui, ó, com todas as anotações para a gente falar dessa semana que começou ontem, na verdade, né, no domingo, e vai até o próximo sábado, dia 1º. Então, é uma semana com movimentos intensos no céu astrológico e a gente pode aproveitar melhor essas energias. Muitos estão falando aí sobre o alinhamento de vários planetas. Enfim, nós estamos com alguns planetas bem aparentes no céu, tá bem bonito de se ver. À noite, mais assim, por volta agora de umas 9, 10 horas da noite, bem no topo, assim, bem no meio do céu, a gente está vendo Júpiter e Marte. Tem vários aplicativos que vocês podem baixar que mapeiam o céu, as constelações, os planetas, e é bem legal. Vênus está bem aparente logo após o cair do Sol. Então o Sol se põe, a gente logo vê um ponto bem brilhante no céu e é Vênus. E em alguns lugares dá para ver Saturno também, mas Saturno ele é menorzinho, às vezes precisa de um telescópio ou de uma luneta, enfim. Mas muito está se falando sobre esse alinhamento planetário e, de fato, a gente tem algumas conjunções nesse céu atual. Isso vai se intensificar no final de fevereiro, quando a gente tiver a próxima lua nova em Peixes, que é a lua nova que encerra o ano astrológico, porque os Peixes é o último signo, então a lunação de Peixes é a última do nosso ciclo de 12 lunações. E aí, a partir de 20 de março, quando o Sol ingressar em Áries, a gente tem um ano novo astrológico. E nessa semana, a gente tem dois aspectos muito bons, e eu vou começar com eles, né? Eu vou começar com as boas notícias. Um aspecto é um trígono, que é um aspecto fluente, é um aspecto positivo de Sol com Júpiter. O Sol é o Sol, né, gente? O Sol é o nosso centro, o Sol é o que mostra quem a gente é, ele fala sobre a nossa consciência, e Júpiter é um planeta de benesses, de crescimento, de expansão, de sorte. Então, esse trígono, ele traz pra gente nessa semana um otimismo, ele traz pra gente nessa semana uma coragem, assim, eu acho que, assim, ainda talvez não seja de fato a coragem do tipo, bora é isso, tá? Eu acho que pode ainda ser um comichão, uma coisa que eu até foi assunto da minha terapia na semana passada, que é assim, eu tô com uma sensação de que as coisas vão melhorar, mas eu ainda não tô vendo de fato essa melhora. Então esse trígono de Sol com Júpiter nos ajuda
a mantermos o otimismo, a olharmos para frente, a buscarmos saídas mais positivas, tá? E um outro aspecto que a gente tem é um trígono de Marte com Saturno, Marte retrógrado em Câncer com Saturno. E é um aspecto de fortalecimento, é como se juntasse uma motivação muito grande com uma capacidade de organização muito efetiva. Então é a união desses planetas. Então nessa semana eu falo para vocês assim, busquem o lado mais colorido das coisas, o lado mais otimista das coisas e busquem as ferramentas que vocês querem dentro de vocês. Então, para quem está numa transição de carreira, essa é a hora de, sei lá, talvez buscar o curso que vai te levar à transição de carreira ou a mentoria que vai te auxiliar a construir essa nova carreira. Se você está com novos projetos, essa é a semana para se manter otimista e buscar soluções, saídas, parcerias, investimentos, né? Essa é a semana para aquela reza que nos ajuda a abrir aí os caminhos, mas da gente fazendo a nossa parte. Essa coisa de Marte com Saturno traz muito da gente colocando a mão na massa e fazendo as coisas acontecerem. Então não é só por pura sorte, né? Vem um merecimento aí nessa semana. Então eu creio que os trânsitos, eles nos auxiliam a entrar em coerência, né, com o que o universo está pedindo, mas eles também trazem algumas recompensas quando a gente se conecta com eles, né? Então, assim, esse trígono de Sol com Júpiter, ele traz muita sorte, ele traz muito otimismo, mas não adianta eu ficar sentada só rezando, né? Marte com Saturno fala assim, olha, pega essa motivação e faça alguma coisa dessa motivação. Tá difícil alguma coisa na sua vida? Tá emperrado alguma coisa na sua vida? Nessa semana você pode, ao colocar a sua energia nisso, ter insights, encontrar pessoas, as pessoas podem te encontrar, pode haver aí o que a gente chama de sorte, né? Que é a oportunidade com o preparo. Então nessa semana isso fica bastante favorecido. Então se você tá com alguma coisa emperrada, né? Eu acho que agora de fato as coisas estão começando, as aulas estão voltando, as férias de fato se encerrando, e aí a gente começa naquilo, ok, vamos engrenar nesse ano. Então esses aspectos eles fazem com que a gente realmente dê aí um empurrão nesse reinício de ano, né? Eu acho que janeiro é um mês às vezes meio arrastado, com muita coisa, férias, crianças, e aí a gente quer curtir, mas aí a gente logo tem que voltar, aí vem carnaval um mês depois, então a gente fica meio ali no limbo, né? Sem saber se é a hora de botar a mão na massa ou não. Então esses dois trânsitos, eles vêm para auxiliar aí da gente colocar a mão na massa, tá? Com otimismo. Então é uma mão na massa, é um otimismo realista, né? Eu mantenho o meu otimismo, mas eu coloco a minha mão na massa. Vou fazendo umas pausas aqui para tomar uma água. Se alguém tiver dúvidas, é só colocar aqui que eu vou lendo aos poucos, tá? E aí, nós temos aspectos mais desafiantes também no céu astrológico, aqui dessa semana. A Eneida fez uma pergunta, eu vou responder para você já, tá, Eneida? Mas não é a semana que antecede o aniversário que se chama Inferno Astral, é o mês, tá? É o mês inteiro. Vamos lá. Os outros aspectos, tá? Que a gente tem aqui mais desafiantes. A partir de hoje, a gente tem o ingresso de Mercúrio em Aquário e ele faz um aspecto desafiante com Plutão. Ele faz uma conjunção com Plutão que dura aqui a semana inteira. Plutão é o planeta das mortes e das transformações. Plutão já fez a conjunção exata dele com o Sol há cerca de 7 dias, uma semana. E ele está participando da Lua Nova, que é na quarta-feira. E ele é um planeta difícil. Esse ingresso de Mercúrio em Aquário, Mercúrio rege a nossa comunicação e o nosso intelecto.
só o ingresso de Mercúrio em Aquário já traz pra gente uma forma aí, vai até 14 de fevereiro esse trânsito, uma forma da gente se comunicar e da gente pensar de maneira mais aberta, mais ampla e também mais intolerante. A gente fica mais impaciente com as coisas, e a comunicação, ela fica mais... A nossa mente, ela pode se abrir muito para novas tecnologias, novas ciências. Então, concomitante com os trânsitos aí de Sol com Júpiter e de Marte com Saturno, esse ingresso de Mercúrio em Aquário, ele é muito bom para que a gente busque alternativas mais irreverentes, né? Que a gente faça as transformações. Acontece que com a participação de Plutão, por ser o planeta das mortes e transformações simbólicas, né? Mortes simbólicas, mortes físicas e também transformações, ele acaba trazendo um tom meio pesado para a nossa mente, para as nossas conversas. Então, às vezes uma conversa pode virar uma discussão, às vezes um comentário pode virar uma grande ofensa, a gente pode ficar muito sensível a essas coisas. E traz mais assim, fica tudo mais suscetível a crises, a acidentes, a incidentes, e mexe com a nossa comunicação. Por exemplo, hoje, típico dessa conjunção, caiu o Wi-Fi, meu Wi-Fi, eu tive que começar a atender no 5G do celular, aí a conexão que eu roteei do celular para o computador já parou de funcionar, aí eu fui pro celular, o celular esquentou, aí já travou o celular, aí volta a internet, cai de novo, porque Mercúrio rege a comunicação, os meios de transporte e as trocas, né? E em Aquário, que é tecnologia, e Plutão, que está em Aquário também, então a gente está mais suscetível a esses paus tecnológicos, tá? Ano passado teve aquele negócio do apagão dos aeroportos, né? Acho que foi num dia de Mercúrio retrógrado ou algo assim, ou no ingresso de Plutão em Aquário, agora eu não lembro. Mas típico, tá? Isso pode vir a acontecer. Eu ontem fiz um voo horrível, turbulento, o avião despencou, todo mundo achou que fosse morrer dentro do avião, de fato. O avião caiu de bico, assim, ó. Todo mundo gritando. Típico também dessa conjunção, né? Eu não tive muito como evitar essa viagem nesse período, mas se eu fosse escolher uma viagem de acordo com o calendário astrológico, eu não faria viagens em momentos de Sol em conjunção a Plutão, Mercúrio em conjunção a Plutão, tá? Isso quer dizer que vai cair um avião ou que vai ter um acidente? Estamos mais suscetíveis a isso. Por isso, dentro do que a gente tem controle, a gente tem que ter atenção. E também estamos mais suscetíveis a brigas, a discussões, tá? Nesse sentido, tá? Mas o que é que tem uma parte boa de Mercúrio em Aquário em conjunção a Plutão? A gente pode chegar no limite de muitas coisas e querer transformar hábitos, coisas relacionadas ao nosso trabalho, relações, comportamentos que não nos agradam mais. Então a gente pode usar essa energia para tirar, sabe? Para aniquilar aí questões que nos incomodam, coisas velhas do nosso comportamento, coisas velhas da nossa vida, que estejam na sua gaveta, no seu armário, ou na sua vida relacional, ou na sua vida comportamental e emocional. Esse é um ótimo momento para ir atrás de terapias, ir atrás de mecanismos, de movimentos que te levem a esse expurgo, a essa faxina. Isso não quer dizer que você vai resolver até o final da semana, mas você pode iniciar esse processo sendo aí empurrada por essa energia, e isso vai ter um resultado bastante efetivo, tá, na sua vida. Então eu aconselho aí, se tem alguma coisa que já deu a hora, né, esse é o momento. Até porque na quarta-feira a gente tem a lua nova em Aquário, com a conjunção de Plutão e de Mercúrio. Então é uma lua nova bastante forte, é uma lua nova bem intensa, porque tem a participação de Plutão. E a lua nova, ela é o símbolo... a gente acha que a lua nova... Tem muita gente que acha que na lua nova é o momento de criar algo, né? É um momento fértil. Na verdade, a fertilidade ela começa a vir mais quando vai caminhando para a lua crescente até a lua cheia.
Na lua nova é aquele momento onde eu silencio, onde eu calo e onde eu observo. Então, com esse otimismo e essa mão na massa e otimista realista de Saturno, Marte, Saturno, Sol, Júpiter, quando a gente entra nessa lua nova, nessa conjunção de Mercúrio com Plutão, a gente... eu acho que a gente se cala um pouco de uma maneira bastante realista, se observa e consegue pontuar o que é que vai sair da nossa vida, o que a gente vai transformar. Então eu quero emagrecer 10 quilos, eu não vou emagrecer até o final dessa lunação 10 quilos, a não ser que eu faça uma cirurgia. Mas se não for o caso, esse é um ótimo momento para eu entender quais são os hábitos que ficam e os que vão embora, e os que eu preciso trazer, né, para minha vida, para eu alcançar aquele objetivo. Pode ser um objetivo de 6 meses, 1 ano, a longo prazo, mas esse momento favorece justamente, né, a Eneida colocou, um momento de reflexão, sim, é um momento de silenciar, de refletir, mas com otimismo, de uma maneira progressista, de uma maneira transformadora, que é o que pede Plutão quando ele passa, né, ele passa arrancando o mal pela raiz e transformando as coisas, e a lua nova, né, esse momento de lua nova. O que eu acho legal é que esses aspectos positivos que eu falei, de Sol com Júpiter e de Marte com Saturno, eles nos auxiliam a não entrar na vibe plutoniana, aquariana, de contestação, de insatisfação, de achar que tudo vai acabar, né, que tudo é ruim. Então eles trazem esse realismo, esse otimismo realista para que a gente consiga lidar com o que é de mais doloroso. Porque Plutão ele vai trazer o que é mais doloroso, né? Ele vai evidenciar aquilo que é mais doloroso. Então a gente só precisa tomar cuidado para que a gente não coloque mais fermento nessa dor, né? É a dor necessária, né? Vamos lidar com aquilo que a gente precisa de maneira objetiva, né? Fazendo o que é necessário, tá? Cuidado aí com as palavras, cuidado com o que vocês, como vocês falam, o que vocês falam, né? A forma como vocês interpretam as coisas também, né? A gente fica com a interpretação um pouco prejudicada nessa conjunção, a gente fica mais, parece que as coisas pegam mais na nossa carne, né? São mais vitais, então atenção a isso. E aí vem um outro movimento que intensifica toda essa questão, que é a conjunção de Vênus com Netuno. Vênus trata da nossa realização profissional e financeira. E Netuno, ele mingua, ele sublima, ele põe uma névoa ali. Vênus também fala das nossas relações amorosas. Então, Vênus fez uma conjunção com Saturno, eu acho que tem mais ou menos uns 10 dias. Então, assim, nos últimos 15 dias a gente já vem vindo... Parece que as relações, parece que a minha relação com dinheiro, a minha relação com amigos, com amores, ela tá um pouco sem graça, ali tá faltando um pouco de sal, né? E de sol também, e de luz. E aí Vênus passou por essa conjunção com Saturno e agora faz a conjunção com Netuno. E aí, com Saturno, essa conjunção, ela faz com que a gente se sinta um pouco distante. Nós ficamos mais frios e menos realizados. Agora, com Netuno, a gente fica muito suscetível a engano. Então, cuidado com mentira, com trapaça, cuidado com ghosting aí, quem tá solteiro, solteira, né? Cuidado com os ghostings da vida, que podem ficar mais evidentes nessa semana. A gente pode se decepcionar mais com as pessoas. E aí, ao invés daquela sensação de que eu tô mais fria, eu tô mais distante, vem a sensação de rejeição, de abandono. Então as crises emocionais, elas podem ficar um pouquinho mais fortes. A gente pode ficar achando, poxa, as minhas questões financeiras, profissionais, não tem mais jeito. Volto para Sol, Júpiter, Marte, Saturno, falando assim, não é para levar as coisas a ferro e fogo, né? Existe uma saída, existem ferramentas, existem possibilidades, pode demorar muito tempo, mas isso que está te acontecendo não é uma sentença. Então cabe a nós mantermos aí a roda do otimismo, e é muito mais fácil a gente ser triste do que a gente ser feliz, né, meu povo? Então, assim, é muito mais fácil a gente deixar essa onda levar a gente do que a gente lutar contra para se manter na superfície. Então, a minha dica é: mantenham-se otimistas o suficiente para ficarem na superfície e não mergulharem profundamente e acharem que vocês estão num pântano, né, sem saída.
Tem muita gente que está passando por dores, por sofrimentos, por perdas, por dificuldades. Então, essa é uma semana em que a gente pode olhar para tudo isso com um olhar mais consciente e com mais tendo mais oportunidades de fazer melhorias e transformações nessas áreas, tá? Cuidado aí com golpes e traições, tá? Traições afetivas, traições financeiras, traições de amigos e golpes, tá? Ficamos mais suscetíveis a golpes. E quando a gente vai trazendo essas previsões, a gente pode lidar com isso num campo coletivo. Então, os acidentes, os incidentes, os golpes, as mentiras, podem ser coisas que nos atingem de uma maneira coletiva, tipo um golpe que é dado numa empresa e a empresa quebra e isso atinge todo mundo, um famoso que é pego mentindo ou aplicando um golpe ou traindo, um acidente que nos abala coletivamente. Então essas coisas também podem acontecer no âmbito coletivo, tá? Como no âmbito individual. Vamos lá. E aí a gente tem a lua nova, né? E essa lunação, ela tá nos preparando aí para um encerramento. Por mais que a gente esteja num começo de ano, e a gente tá, poxa, acabei de começar um ano, né? E aí eu tô no encerramento. Sim, astrologicamente, nós estamos indo para a penúltima lunação do ano. E essa lunação, ela tá começando a trazer, assim, alguns processos que chegam ao fim, né, dentro da gente. Porque quando o Sol ingressar em Áries, lá no dia 20 de março, a gente começa um ano regido por Júpiter. E aí vai ser um ano bem diferente. Já fiz live falando sobre isso. Então o ano de 2025 para a astrologia começa em março. E agora a gente está num momento em que eu sinto muito assim, as cartas sendo postas na mesa, as decisões precisando ser tomadas, os movimentos que a gente empurrou com a barriga durante o ano de 2024 estão falando assim, então, agora a gente não pode mais, né? Você não pode mais empurrar com a barriga, agora você precisa tomar uma decisão. Para que a gente mude realmente de ciclo a partir de março. Então essa lunação é o período da lua nova até a próxima lua nova. Então a lunação agora é de aquário, a lua nova em aquário no dia 29, quarta-feira. Ela já está trazendo à consciência essas questões que eu trouxe aqui para vocês, né? O que é que não dá mais para ficar? E o que é que, assim, o que eu vejo muito nas pessoas, na gente, é que muitas vezes a gente deixa que o universo resolva pra gente, né? A gente quer que o universo, que a vida resolva, e a gente precisa tomar uma decisão e resolver. A gente precisa botar as caras, né? E ter coragem, estar pronto para uma situação. Às vezes não é ter todas as ferramentas e ter garantias do resultado. É a gente simplesmente saber que a gente está pronto para viver aquela experiência, independente de como ela aconteça. Por quê? Porque eu confio em mim, eu confio em Deus. Se eu não tenho as ferramentas em mim, eu sei que eu posso ir buscar. Então, muitas pessoas vislumbram uma postura mais corajosa, querem tomar suas decisões, mas não têm a determinação de tomar aquela decisão. Esperam que o universo, que a vida decida por elas, né? Então te traga a solução. Alguém bata na sua porta e fala, ó, é isso aqui que você está buscando? Trouxe aqui, ó, para você. Pode tomar essa decisão porque a garantia do resultado está aqui. E não é assim, né? Então quando Plutão ele vai trazendo essa energia pra gente em conjunção ao Sol, conjunção a Mercúrio, né, conjunção à Lua, que é toda essa semana que a gente está tendo, ele vai mostrando que às vezes a coragem, ela simplesmente é determinada por uma ação naquele momento, né? Eu fazer aquilo do jeito que eu preciso fazer, na hora que eu preciso fazer, independente do que vai vir no futuro, né? A gente tem a falsa ilusão de que a gente tem controle dos resultados e a gente não tem controle de absolutamente nada. Ontem no avião isso para mim ficou muito claro.
A gente acha que está no controle e que tá tudo muito esquematizado, muito garantido, e aí de repente teu avião despenca de bico para baixo e em frações de segundos, porque é tudo muito rápido, tanto foi a queda quanto a estabilização, você tem um sopro, né? um lampejo de que, cara, não existe o controle de absolutamente nada e que numa fração de segundos, por uma tempestade, literalmente, ou metaforicamente, o mundo pode despencar, o teu mundo pode acabar. Então, essa alunação, ela traz muito esse nosso potencial de renascimento, de resgate, de força, acima de qualquer coisa, né? Da sua fé, de você querer. Naquele momento eu pensei assim, não, eu não vou morrer aqui assim, não vou. Né? Não pode ser esse o meu fim. Então, me apeguei muito à fé até o avião encostar no chão e abrir as portas. Me apeguei muito à fé e à oração e às minhas ferramentas, mas inevitavelmente vem aquela coisa de que é isso, né? Às vezes a gente vai, de repente, acontece algo, nos tira daqui e a gente achava que ia viver eternamente. Então, essa passagem de Plutão, ela traz a questão da finitude. Plutão fala das mortes e transformações. E essa finitude, ela não é da vida só em si, com relação à morte física, mas trazendo essa finitude de que tudo pode chegar ao fim e tudo deve chegar ao fim em algum momento. Então, para a gente olhar com a clareza aquariana, com a versatilidade aquariana, do que deve ser encerrado, do que deve ser de fato eliminado por livre e espontânea vontade nossa e não por obra do acaso, não deixando nas mãos do destino, porque às vezes o caminho que o destino vai fazer para que aquilo de fato se encerre, porque aquilo de fato tem que se encerrar, é muito mais dolorido do que uma postura mais consciente de decisão. Certo? Eu esqueci o nome da pessoa aqui que fez a pergunta. Eu vou responder a dela, que não tem nada a ver com o tema, mas que é bastante interessante. Cadê? Eneida. E se vocês tiverem mais dúvidas aí ou mais questões, vocês vão mandando. A Eneida perguntou por que a semana que antecede o nosso aniversário é chamado de inferno astral. Na verdade, são os 30 dias anteriores ao nosso aniversário que tem esse nome, inferno astral. Eu não uso inferno astral, eu uso inverno de frio astral. Porque esses 12 meses que antecedem o nosso aniversário, esses 30 dias que antecedem o nosso aniversário, ou seja, um mês que antecede o nosso aniversário, ele é um mês de fechamento de ciclo. Então imagina que vocês trabalham numa empresa e vocês precisam fechar o caixa dessa empresa no final do dia ou no final do mês. Qual que é o processo de fechar um caixa? É um processo silencioso de concentração, de análise, de cálculo. E muitas vezes, nesses 30 dias que antecedem o nosso aniversário, a gente às vezes entra até numa euforia, num êxtase, numa questão de comemoração, e aí a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo, porque vem uma certa urgência. Então, eu vou fechar o caixa da minha área no final do mês, mas eu não vendi o suficiente. Ao invés de eu entender o que eu fiz de certo e de errado para que no próximo mês eu compense, eu às vezes tento meter os pés pelas mãos para sair vendendo e fechar o meu mês. Então é mais ou menos isso. Um mês antes do nosso aniversário é um mês de análise, é um mês de fechamento, de balanço. Então, da gente olhar como que foi aquele ciclo, da gente se preparar para o próximo. As energias da Revolução Solar, que é o mapa de aniversário, elas certamente já estão vigentes um mês antes do seu aniversário. Então, você faz aniversário em janeiro, em dezembro, se você for fazer a leitura de previsões do seu próximo ciclo de aniversário, o que o astrólogo trouxer, eu fiz hoje uma de uma pessoa que vai fazer aniversário em maio. E ela falou, cara, eu já tô vivendo tudo isso. Sim, ela já está vivendo, porque ela já está numa mescla ali de transição de um ciclo para o outro. Então, as pessoas chamam de inferno astral porque parece que fica tudo bagunçado, tudo difícil de lidar e tal. E o inverno, qual é o simbolismo do inverno? É se fechar. Né? No inverno, os bichos hibernam, no inverno as pessoas ficam mais quietas em casa,
elas se cobrem mais, elas silenciam mais, né? A natureza adormece. Então é esse movimento um mês antes, da gente ir para o nosso inverno astral, para a gente ir para dentro, silenciar, fazer um balanço para se preparar para o próximo ciclo. Espero ter respondido aí, Eneida, que tenha ficado claro para você. E é isso, meu povo. Semaninha aí de boas energias, de transformação, de muitas conquistas, se Deus quiser, aí com esse Plutão passando pela gente, trazendo esse impulso para o nosso mês já aquariano, né? Para nossa alunação aquariana, que vai adentrar em fevereiro. E é isso. Espero que vocês aproveitem bem as energias, que tenham uma semana maravilhosa, incrível, de muita paz e muita transformação consciente. A gente se vê na próxima segunda, às 20h30, 20h40, assim que acabar a meditação, tá bom? Das 20, eu entro aqui com mais um Astrologia na Prática. Um beijo, boa semana e gratidão pela companhia de vocês.